Existe uma teoria de que a serpente coabitou com Eva. Eles tiveram relação e dessa relação surgiu um filho que seria Caim. Ou seja, Caim seria filho da serpente com Eva e ali vem uma descendência maligna, uma descendência da serpente, a qual habita até os dias de hoje, serão os filhos do diabo. Essa é a teoria, não estou afirmando isso, mas é uma teoria. E nós temos aí duas genealogias, vamos falar assim, uma geração que seria a geração de Adão, a geração santa, a de Sete, e aí eles falam que há uma geração de Caim maligna, diabólica, que seria a geração da serpente. Ou seja, o fruto proibido seria uma relação íntima. Esse fruto proibido que é relatado em Gênesis seria uma relação onde houve uma geração. Ou seja, o primeiro adultério que houve ali no Éden foi quando Eva traiu Adão com a serpente. Você precisa prestar atenção, ficar até o final desse estudo para entender o que nós vamos falar aqui, tá bom? Em primeiro lugar, eu quero apresentar o que a palavra de Deus diz. Por favor, toda teoria fora das Sagradas Escrituras, talvez por achismo ou por conhecimento humano, gnóstico, banal, não é válido no que é ortodoxia doutrinária. Nós não podemos aceitar isso. E muita gente séria, presta atenção, muita gente séria, que conhecia Deus, que foi usado por Deus, começou a ter revelações. Esse é o grande cuidado. Que foram um acrescentamento às Sagradas Escrituras. Aí nós não podemos aceitar. Eu acredito na profecia, eu acredito em revelação, querido, eu acredito na efusão dos dons, mas se foge aquilo que foi escrito, se não tiver como embasamento as Sagradas Escrituras, com certeza é confusão. E temos muita gente, através dos anos na igreja, que começou a colocar datas, começou a levantar revelações, teorias, e temos homens que foram usados por Deus que se confundiram. E os seus adeptos, os seus seguidores abraçaram essas ideias de uma forma terrível. E uma delas é essa aqui, de que existe uma geração que é a descendência da serpente, através de um relacionamento entre a serpente e a própria mulher, ali no Éden. Isso é terrível. Para quem não sabe, existem escritos gnósticos nos primeiros séculos que já falavam desse assunto. Ideias humanas que vão surgindo, e posso falar até ideias até oriundas da imaginação do homem, até ensinos satânicos. Inclusive, ensinos midráshicos. Para quem não sabe, a midrash são escritos de interpretações da Torá através dos séculos por muitos rabinos. Homens judeus, estudiosos das Escrituras, interpretaram a Torá. E eu vou te falar, ali nessas interpretações há muita coisa que não procede, é oriunda de coisas que não estão aprovadas nas próprias Escrituras, nas Sagradas Escrituras. E muito menos condiz com a sã doutrina cristã, a nossa ortodoxia doutrinária. Não podemos aceitar isso. Temos aqui alguns escritos que eu anotei. A Midrash, para quem não sabe, a Midrash são esse compêndio de escrito através do século que interpreta a Torá. E temos a Pirkei, de Rabi Eliezer ben Hirkanos. Pesquise isso, anotei aqui. Pirkei, aqui está com K, mas devia ser com Kof, seria com Q, mas coloquei como todo mundo escreve. Pirkei, de Rabi Eliezer ben Hirkanos. Quem foi Rabi Eliezer? Eliezer viveu no primeiro século e escreveu muitos escritos, e a palavra Pirkei significa capítulos, porções escritos, e já no 8º século vieram as recopilações e editaram ali em Israel a Pirkei de Rabi Eliezer, e ali está a história clara, onde Eliezer escreve que a serpente teve relações com Eva e surgiu essa geração de Caim. E, logicamente, não tem base bíblica nenhuma. Sabe por quê? Porque as próprias Escrituras vão confirmar que o próprio Adão é o pai de Caim. Já vou mostrar esses versículos. E não seguir por esses escritos somente porque são judeus, porque há muito judeu
que está totalmente desvirtuado, desviado. Desde quando Israel começou a se afastar da presença do Senhor, você vai ver no livro dos Juízes, o povo se desviando várias vezes. No livro dos Reis, você vai ver tanto paganismo, tanta influência satânica, tantos deuses demoníacos entram na cultura judaica e fazem coisas malignas. Quando Israel é açoitado ali pela Síria, assim também Judá, o reinado do sul, é cativo e é destruído o templo ali em Jerusalém. Estão totalmente desviados, Deus os avisou claramente. E vão para a Babilônia, e ali na Babilônia, e aí aprendem ocultismo, bruxaria. E lógico, há uma turma que se arrepende, volta novamente, mas vem muito judeu influenciado por paganismo. Muita gente diz, é judeu, povo santo. Não, Senhor. Tem muitas ramificações do judaísmo. Você sabia, como eu sempre digo aqui, tem judeu que acredita na reencarnação, a reencarnação. Tem judeu que acredita na filosofia judaica só como uma filosofia e não acredita em Deus como algo real, como um ser supremo, verdadeiro e real, e são ateus. Tem muito judeu que trabalha com cabalística e com bruxaria. Se eu pudesse te provar aqui que há muitos bruxos, e a bruxaria no mundo, o ocultismo está guiada por muitos judeus que se desvirtuaram. Não estou falando do judaísmo santo bíblico, não, estou falando através da história. E há muitos escritos satânicos e malignos escritos por judeus. Olha só, você sabia, por exemplo, no Talmud, está escrito de que Yeshua HaMashiach é oriundo de um relacionamento de um romano, um soldado romano que estuprou a Maria. Você sabia disso? E foram os judeus que escreveram isso. Aqui eu não estou falando nada contra os judeus em si, porque com certeza é o povo de Deus e nós sabemos todo o pacto e tudo que acontecerá futuristicamente com o povo de Israel. Não, eu oro, clamo e não tenho nada contra o povo judeu santo segundo as Sagradas Escrituras. Mas estou falando contra todos esses segmentos, todos esses caminhos de homens judeus, rabinos judeus, que se desvirtuaram e escreveram coisas malignas. Esse mesmo pessoal que escreveu que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo é oriundo desse relacionamento do estupro de um soldado romano, a Maria, e ali nasce Jesus, são os mesmos que escreveram que Adão foi traído e que a serpente teve relações com Eva. Então tome cuidado com propagar conhecimento que não é bíblico ou ensinos que às vezes são de demônios e às vezes isso está tão aceito porque um profeta ou uma profeta falou, deu uma pincelada, escreveu um livro extra mostrando a doutrina, sendo que essa turma muitas vezes investiga doutrinas pagãs, acha lindo, se impressiona. Eu fico abismado como tem gente que as Sagradas Escrituras não são suficientes para eles. Não são suficientes. Há muita gente me perguntando que livro eu devo ler, o que você me aconselha, qual livro de interpretação tem bom, que Bíblia de estudo é boa. Eu falo, querido, leia a palavra, leia a palavra. Se lê uma vez não entendeu, leia duas, leia 3, leia 10, leia 20 vezes de Gênesis e Apocalipse. Por quê? Porque a luz da revelação da exegese santa virá à sua vida. Esquadrinhai as Escrituras, ali vem a revelação e a comunhão com seu Espírito. Eu não posso ler de uma forma banal. E se isso aqui não é suficiente, mais nada, livro, teoria, qualquer coisa não será o que vai te dar saciedade. Nada vai te dar saciedade se você realmente não está nutrido e alimentado pelo poder da santa palavra de Deus. Então tome cuidado com esses ensinamentos, porque há muita gente afirmando coisas que não estão nas Escrituras, não estão em todo o contexto dos Escritos Sagrados, e estão afirmando como se fosse uma doutrina. E presta atenção, inclusive muitos desses profetas dizem, se alguém contradiz essa doutrina, qual doutrina? A doutrina de que a serpente coabitou com Eva, ele é filho da serpente. Então, para muitos aqui, eu estou sendo filho da serpente. Para muitos aqui, eu estou sendo um filho de Caim, filho de Satanás, que estou contradizendo. Então, queridos, é uma contradição tão maligna, tão satânica, tão diabólica e tanta coisa que nos faz ficar em alerta. Por quê? Porque haverão ensinamentos de demônios e nós não podemos aceitar isso.
em nome do Senhor Jesus. Repreenda isso para a glória de Deus. Agora quero provar, porque não posso somente aqui falar, não é, mas eu quero provar com alguns itens aqui, segundo as Sagradas Escrituras. Me acompanhe, por favor. Em primeiro lugar, nós temos aqui, anotei aqui em hebraico, Nahash, que seria a serpente. Logicamente, no Éden não tinha esse formato, porque a maldição, né, para a serpente, depois que enganou a Eva e o homem, Deus disse, rastejarás, ou seja, ela não rastejava. Quem sabe era um animal que tinha muitos dotes, era um animal como os outros, porém, era mais astuto, diz a palavra do Senhor. Olha só, primeiro ponto que eu anotei aqui. Em Atos 17, 26 diz claramente que de um homem vieram todas as gerações. Vocês estão falando aí que tem geração de Caim, geração da serpente, aqui claramente em Atos está escrito de uma forma categórica que através de Adão vieram todas as gerações. Olha o que diz aqui. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Algo mais claro do que isso? De um só homem. Não diz de duas gerações, não. Aqui está falando de um só homem. Quem é esse homem? É Adão. Não, de um só homem fez ou criou todas essas gerações que habitam na terra. Diz assim, determinando os tempos, pois já dantes ordenados, e os limites da sua habitação. Ou seja, vou falar novamente, aqui está dizendo claramente a palavra do Eterno, de que através de um homem vieram todas as gerações que habitam ou já habitaram na terra. Então não tem outra geração a não ser todos os filhos de Adão. Ora, se temos Caim e Abel e muitos outros filhos, porque Adão e Eva tiveram filhos e filhas, muitos filhos, e aí vieram várias gerações, entre eles está 7, e temos uma geração de 7 que virá o Mashiach, logicamente nós sabemos disso, mas tivemos filhos e filhas, então temos várias gerações que nós podemos ver. Então, de quem? De somente um homem. Nós sabemos que a cultura judaica contava somente o homem como cabeça da geração. Tá? Então, somente veio de Adão e acabou. Esse é o primeiro item. Em segundo lugar, quero tratar aqui também Romanos 5,12, diz que por um homem entrou o pecado. Logicamente, todos foram destituídos, mas por um homem, ou seja, o pecado entrou por Adão. Ele é o responsável, por isso ele é o primeiro Adão e Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ele é o último Adão. Por um homem entrou o pecado e por um homem foi redimida a humanidade. Todos pecaram. Não tem bonitinho, santinho, não. Todos pecaram. Sim, tem uma geração de 7. E dessa geração, inclusive, há vários pecados. Você pode ver todas as mulheres pecaminosas que são incluídas nessa geração de 7 que vai avançando. Vem a geração semítica, vai avançando com Davi. Você vai ver prostitutas, você vai ver a própria Raabe. Temos a própria Ruth, que era moabita, e os moabitas eram oriundos de um incesto de Ló com suas filhas. Olha que absurdo. Então, nós temos que ter clareza de que todos estão embaixo do pecado, todos foram destituídos, e uma geração, que é a geração de 7, logicamente viria o Salvador, mas todos foram destituídos. E da geração de 7 houve homens pecadores, mas através de Adão, o primeiro homem, é o que gera toda a maldição pecaminosa para toda a humanidade. Não tem somente os pecaminosos filhinhos da serpente, isso não existe. Segundo lugar, aqui, isso aqui foi o ponto 1. Ponto número 2. Gênesis 3:1 diz assim, a serpente era como um animal, é contado como todos os animais do campo. Era mais astuto do que os outros animais, mas era como todos os animais do campo. Ou seja, estava ali nesse grupo dos milhares de espécies de animais. E se você ver aqui, ó, em Gênesis 1:20 ao 25, você vê a criação dos animais, as águas, as espécies de animais, todos os peixes, depois diz a terra produz cada um segundo a sua espécie, e o próprio Eterno, leia lá, do 20 ao 25 diz, reproduzam-se, multiplicai-vos cada um segundo a sua espécie. E a serpente, os répteis estavam lá, a serpente estava lá como todos os animais. Ou seja, a serpente só pode se reproduzir tendo relações, tendo
esse coabitar com a mesma espécie. Jamais foi permitido que um réptil, como a serpente, pudesse se relacionar com um ser humano. Isso não é bíblico, porque aqui diz claramente, cada um com sua espécie. E a serpente era como qualquer animal do campo, era mais astuto, sim. Gênesis 3:1. Mas aqui diz que, do 20 ao 25 de Gênesis 1, todos podem ou deveriam se reproduzir segundo a sua espécie. Não vai ter um cavalo se reproduzindo com uma galinha. Não tem como, cada um segundo a sua espécie. Assim também uma serpente, que é um réptil, não poderia se reproduzir ou procriar com um ser humano, que seria Eva. Outro ponto, Gênesis 7, 21 ao 22. Diz claramente que veio o dilúvio e todos morreram, toda alma que respirava, desde os animais, os seres humanos, e aí está a geração de Caim, e somente Noé, que era descendente de Sete, ele com sua esposa e seus 3 filhos e as 3 noras, 8 pessoas, mas todos os animais que foram guardados ali na arca prevalecem. Os demais todos morrem. Eu te pergunto, se Caim era filho da serpente, e até os dias de hoje existem filhos da serpente, como que podem haver filhos da serpente hoje, se toda a geração de Caim morreu no dilúvio? Alguém me explique, pelo amor de Deus. Então, podemos ter mais um argumento bíblico aqui, segundo a Sagrada Escritura. Olha o que diz aqui em João 8,44 e 1 João 3,12. Normalmente eles se apegam nesses versículos aqui para dizer aqui, olha, os filhos do diabo que Jesus falou, os filhos da serpente. O próprio Jesus falou em João 8,44. Falou para os fariseus, tendes por pai ao diabo. Então tem filhos do diabo, filhos da serpente. Aqui também apresenta Caim em 1 João 3,12. Caim como filho do diabo, porque era filho... Não, aqui está se referindo a pessoas que pecam. E aqui está falando com fariseus, com judeus, e o próprio Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo, está falando para homens que se diziam santos e religiosos, eram judeus, e eles se defendiam porque tinham Abraão como pai. E Jesus fala claramente, o vosso pai é o diabo. Ou seja, vocês estão pecando. Vocês estão pecando. E eu vou te falar, judeus, através do tempo, cometeram atrocidades, gente. Atrocidades. Não sou antissemita, pelo amor de Deus. Não, não, não. Deus sabe que não. Eu amo o povo judeu. Eu amo também a Israel e oro por Israel e sei o conserto que Deus tem com esse povo. E não se meta com esse povo. Agora, que tem judeus malignos que escreveram coisas terríveis? Claro que tem. Como tem cristão também, essas religiões pseudo-cristãs. Como hoje em dia muito pastor, bispo, apóstolo está totalmente desviado da presença do Senhor e eu preciso falar. E muita gente me xinga, me ofende, meu Deus do céu. Esse tipo de gente que tem essas revelações diferenciadas, mas condenam, estão tão cheios de Deus, mas que condenam os outros. E muitos deles me xingam, falam palavrões, não sei que geração é essa. Tão santa e tão munida de revelações que xingam palavrões pesados, me condenam, me chamam filho do diabo. Mas sinto muito, eu continuo sendo filho de Deus, eu estou falando à luz da palavra do Eterno. Então tome cuidado. Por quê? Porque há muitos ensinos sectaristas dos judeus. Na época de Jesus, presta atenção no que eu vou lhe falar, na época de Jesus, os saduceus, até anotei aqui, saduceus, seita judaica. Seita judaica. Você sabia que os saduceus foram reprovados pelo Messias porque eles não acreditavam na ressurreição? Não acreditavam na ressurreição. E era uma seita judaica, eram judeus sectaristas, hereges, como muitos hereges judeus têm surgido com costumes, com escritos que não procedem, não estão embasados nas Sagradas Escrituras e muito menos para nós cristãos condizem com a sã doutrina cristã da Brit Hadashah do Novo Testamento. Então, cuidado, meu irmão, você, meu irmão, que gosta de afirmar que de fato Eva traiu Adão com a serpente, você está munido, você está embebedado de uma doutrina maligna que não está nas Sagradas Escrituras. Então, aqui temos essa geração
que eles falam que é a geração do diabo, e o Caim, que era filho do diabo. Querido, isso aqui é uma alegoria, uma linguagem alegórica. Como não é possível entender que a Bíblia pode ser literal, a escrita das Sagradas Escrituras pode ser literal, alegórica, simbólica, e nós temos que entender figuras de linguagem. Quantas figuras de linguagem tem nessa língua tão preciosa que é a língua portuguesa? Quando eu aprendi a falar português, porque não é minha língua original é o espanhol, eu vi a riqueza da língua portuguesa. Meu Deus, e como esse Brasil precisa valorizar essa língua tão complexa, tão profunda, tão ampla, tão vasta, e muitos não a valorizam. E não conhecem figuras de linguagem, não conhecem a poesia, não conhecem o que é escrever com conteúdo literário precioso. Nós precisamos entender isso, gente. Isso é maravilhoso. E qualquer um entende que quando fala que o diabo é pai, logicamente uma alegoria. Por exemplo, quando nós vemos Santos Dumont, pai da aviação. Já ouviu falar sobre isso? Santos Dumont é pai da aviação. É uma alegoria, pelo amor de Deus. Porque se fosse literal, eu me pergunto com quem Santos Dumont se relacionou para gerar aviação. Teve relações com quem para gerar aviação? É mais ou menos isso que essa turma fala. Quando aparece o pai, que é o diabo, a geração do diabo, filhos do diabo, pensam que é porque houve essa coabitação. Não, queridos, é uma linguagem, ou seja, a ação diabólica que gera coisas malignas entra no coração de quem? De todos aqueles que dão lugar e vazão para o diabo. Assim como quantos homens malignos na Bíblia se comportaram de uma forma satânica, diabólica e maligna, porque deram vazão para o diabo. Essa semente maligna entrou no coração, mas não significa que é uma geração literalmente que veio desde Caim, mesmo assim provando que a geração de Caim morreu no dilúvio e acabou. E logicamente Satanás continua investindo na vida do homem para fazê-lo cair. Olha só, outra coisa, Gênesis 3:6. Já que esse fruto proibido, essa coabitação é um relacionamento, não posso nem falar a palavra, senão é cortado aqui, é esse relacionamento íntimo, já que o fruto é isso, a palavra diz que Adão também comeu. Então, se o fruto proibido foi um relacionamento íntimo, então Adão também teve relações com a serpente, já que Adão também saboreou, então houve um relacionamento também entre Adão e a própria serpente. Aonde vamos chegar com essas teorias diabólicas, gente? Por favor, vamos pensar um pouco e vamos orar um pouco mais e vamos discernir a palavra como ela é, na sua essência santa espiritual, como a exegese pura, principalmente esquadrinhando e tendo revelação daquilo que foi escrito, porque não podemos acrescentar. Então, Adão também comeu. Se também comeu, então se pressupõe, segundo essa teoria, que Adão também teve relações com a serpente, senhores. Misericórdia. Olha o que diz em 2 de Coríntios 11:3. Paulo usa esse exemplo e fala para os irmãos de Corinto. Olha o que ele fala. Eu temo que como a serpente enganou a Eva, vocês possam ser enganados também. Vamos ler direitinho. Olha o que diz 2 Coríntios 11:3. Diz aqui claramente. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, essa palavra em grego é exapátise, que é engano, enganar. Muitos pensam que a palavra é sedução, seduzir para ter relacionamento. Não, é engano. Então Paulo está falando aqui, temo que como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também serão de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. É isso que falta, a simplicidade que há em Cristo, a simplicidade da doutrina. Paulo está dizendo, eu temo que como a serpente enganou ou seduziu a Eva, vocês serão seduzidos ou enganados também. Agora me diga, se esse engano foi se relacionar com a Eva e ter filhos, Paulo estaria dizendo então
se nós acreditássemos nessa teoria de que a serpente vai vir na igreja de Corinto e vai começar a seduzir e enganar os irmãos de Corinto, as irmãs de Corinto, e vai ter relações com elas e vai gerar filhos. Ora, gente, pelo amor de Cristo, aqui Paulo está se referindo ao engano para que Eva pegasse o fruto e comesse e experimentasse. Esse engano somente não se refere a uma relação íntima. Que mais? No capítulo 4 de Gênesis 4, versículo 1, diz claramente, aí mata toda a charada, diz que o próprio Adão coabitou e conheceu a Eva. Diz claramente, já tinham saído do jardim, diz assim, e conheceu Adão. Esse conhecer, logicamente, aí sim, é um relacionamento íntimo, marital. Conheceu sua mulher e ela concebeu. Teve relação e concebeu. E teve a Caim. E disse, olha o que ainda Eva falou, porque judeu, ou na crença, no contexto bíblico, sempre conceber um filho é uma dádiva de Deus, a dádiva da vida. Alcancei do Eterno, do Senhor, do Deus Todo-Poderoso de Hashem, um varão. Ela não disse, a serpente me abusou e eu tive um filho. Não, ela está falando aqui, alcancei do Senhor um varão, como toda mãe esperando que o seu filho lindo crescesse. Mas lógico, esse filho deu lugar para o diabo. É por isso que o próprio Deus falou assim, eis que o mal está na porta, está batendo na porta. Cabe a você decidir o que você vai fazer. É assim até os dias de hoje. Se hoje existem filhos do diabo, essas são pessoas que dão lugar para Satanás, dão lugar para heresias, dão lugar para ensinos de demônios que trazem confusão, com base em ensinos gnósticos, com ensinos de homens que são judeus, mas estão desvirtuados, que até falam mal do Cristo. Não se esqueça que até hoje o nome de Yeshua HaMashiach é deturpado, é jogado no chão, é jogado pelo ralo por judeus que se dizem amantes da Torá e desprezam o nosso Salvador. Então tome cuidado com abraçar doutrinas satânicas que não levam a nada a não ser a perdição e a confusão. Pode ser quem for o profeta fulano que falou, porque tem esses profetas modernos aí que afirmam isso, eu não quero nem saber. Eu quero saber o que a palavra do Senhor diz. E se você é propagador dessa doutrina, Deus vai tratar com você. Deus vai tratar com você e com certeza você pode ser um grande propagador de coisa maligna e satânica. Que o Senhor nos guarde, que o Eterno nos faça prevalecer na sua santa doutrina. Venha estudar conosco e queremos que você conheça a luz da palavra e da doutrina segundo as Sagradas Escrituras. Deus te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.